Oi, gente. E aí? Prontos para continuarmos nossa leitura do livro A Abundância? Hoje nós chegamos à parte 3, construindo a base da pirâmide. Não sei se vocês lembram, mas caso vocês não lembrem, lá no capítulo 2, construindo a pirâmide, eles explicavam, faziam a comparação entre a pirâmide de Maslow, das necessidades, básicas humanas, e como seria a pirâmide da abundância, o que eles esperam da abundância. Se você não se lembra, volta lá no capítulo 2, vou deixar aqui para vocês. E agora nós já estamos na parte 3, e eles vão começar a aprofundar sobre cada uma das forças, da abundância, que a gente falou também lá no primeiro capítulo. Agora é o momento da gente aprofundar em cada uma dessas partes. E no capítulo 7, a gente vai falar sobre as ferramentas de cooperação. Sim, lembra que a gente fala das forças e as forças são feitas pelas pessoas? E quem que pode cooperar, As pessoas. E aí ele vai trazer sobre as raízes da cooperação. Esqueci, Se você está chegando aqui agora, eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. Sejam todos bem-vindos e quem já está me acompanhando, seja bem-vindo também. Muito obrigado por acompanhar as nossas leituras deste canal. Então, estamos aqui no capítulo 7, as ferramentas da cooperação. E essa história começou há muito tempo atrás, as raízes da cooperação. Há 3 bilhões e meio de anos atrás, só existiam seres unicelulares, as procariotas. Então era só uma célula, não havia ainda inteligência, nada. Era uma única célula. Aí levou-se mais de 1 bilhão e meio de anos para se evoluir para as eucariotas, que eram as células cooperadoras. Foram as células que começaram a se juntar para formar mais seres. E somente mais 1 bilhão de anos depois vieram seres multicelulares. E aí quando começou a existir esses seres multicelulares que foram evoluindo, que chegaram até nós, seres humanos, seres que possuem 10 trilhões de células. Vocês conseguem imaginar esse número, gente? Nós possuímos 10 trilhões de células em 76 órgãos que cooperam o tempo todo. Isso é incrível, é quase inconcebível pensar como que isso aqui funciona, E é essa pergunta que eles fazem. Vou ler um trechinho para vocês. Como 10 trilhões de células se organizam num ser humano? Indaga o profissional da Wellness. Gente, lembra sempre que meu inglês é inexistente, não posso nem dizer que ele é péssimo, ele é inexistente. Wellness canadense Paul Ingraham. Muitas vezes sem nenhuma falha por décadas. Como 10 trilhões de células chegam a ficar de pé? Mesmo algo simples como se erguer à altura de 1,50 m ou 1,80 m é uma proeza bem impressionante para um bando de células cuja altura individual não é maior do que uma borra de café. A resposta, claro que está nessa mesma cadeia de efeitos: tecnologia, ossos, músculos e neurônios, levando à especialização, o fêmur, bíceps e nervo femoral, levando à cooperação, todas essas partes e muitas outras, levando à nossa verticalidade bipedal, levando à maior complexidade, cada oportunidade nova que surgiu da nossa postura ereta. Mas a história não termina aqui. Nas palavras de Robert Wright, o autor de Não Zero, a lógica do destino humano, a seguir os humanos começaram um segundo tipo de evolução completamente diferente, a evolução cultural. A evolução das ideias, memes e tecnologias. Surpreendentemente, essa evolução tem sustentado a trajetória que a evolução biológica havia estabelecido rumo a maior complexidade e cooperação. Então, não bastou só a gente evoluir em seres humanos de 10 trilhões de células, mas também agora a gente está numa segunda evolução, que é exatamente essa, evolução cultural, porque os seres humanos só chegaram até aqui porque a gente se comunica, porque a gente coopera,
porque a gente produz algo em algum lugar e passa isso para frente, esse conhecimento para frente. Então, o conhecimento ele vem sendo passado de geração para geração e a cada geração ele é acumulado. Então, a gente vai agora para o próximo trecho que fala dos cavalos ao Hércules. Ele conta aqui nesse trecho que em 1861, quando Abraham Lincoln fez o seu discurso como presidente dos Estados Unidos, um investidor, né, uma pessoa quis que esse discurso chegasse muito rápido à Califórnia. E ele investiu muito, só que naquela época a comunicação ela chegava a cavalo. Então esse discurso do Abraham Lincoln chegou apenas, gente, 17 dias depois e algumas horas até a Califórnia. Em comparação com 2008, quando Barack Obama assumiu a presidência, que o seu discurso foi transmitido, né, em tempo real para o mundo inteiro praticamente. Então, desde a época dos cavalos que eles faziam o transporte das coisas, até os dias de hoje, né, que nós temos agora aí, lembra sempre que esse livro foi escrito lá em 2010, eles estão falando de 2008, né, quando Barack Obama assumiu e o Sudão passava fome. Então, eles levaram rapidamente, as notícias chegaram, os relatórios chegaram rapidamente, tomou-se medidas e o alimento chegou até eles por meio do Hércules, que era um avião que transportou os alimentos naquela época. E aí eles fazem uma comparação de quanto um cavalo conseguia carregar e quanto o Hércules carregou naquela época, né? Então, um cavalo, ele carregava 90 quilos de alimento, 50 quilômetros por dia. Eu não sei se vocês sabem, quando esse investidor lá quis que o discurso do Abraham Lincoln chegasse o mais rápido possível, ele precisou de muitos cavalos, porque os cavalos eles não conseguem galopar mais do que 50 km por dia, eles entram em estafa. Então, um cavalo carregava 90 quilos, 50 km por dia. E o Hércules, gente, ele leva 19 toneladas de alimento neste mesmo tempo. Então, olha só, 90 quilos para 19 toneladas, que para quem não sabe, 19 toneladas, cada tonelada são 1.000 quilos, então ele leva 19.000 quilos. Olha o quanto nós evoluímos. Então, é isso que ele quer dizer aqui nessa questão da evolução, né? Desde os cavalos até os aviões. Então, eu vou ler agora um trechinho falando sobre a comunicação, sobre como tudo isso evoluiu também a partir da comunicação. O discurso de Obama tornou-se instantaneamente global porque durante o século XX, esse mesmo ciclo de feedback positivo alcançou uma espécie de apogeu, produzindo as duas mais poderosas ferramentas cooperativas que o mundo já viu. A primeira dessas ferramentas foi a revolução dos transportes, que nos trouxe dos animais de carga aos aviões, trens e automóveis em menos de 200 anos. Então, a primeira das evoluções é o que eu já falei, são a do transporte. Agora vamos para a segunda evolução. A segunda ferramenta cooperativa é a revolução das tecnologias de informação e comunicação, a ICT, que já documentamos também, a gente já vem falando sobre isso desde o início desse livro, de como a evolução da tecnologia, né, por meio dos computadores e dos smartphones, levou a gente a ter acesso a um monte de conhecimento que a gente não tinha antes. Então, o primeiro desses ganhos é a conectividade. Atualmente, não há como evitar o mundo. Todos fazemos parte do processo, já estamos informados uns sobre os outros. Lembra? A gente começa esse livro falando sobre isso. Não tem mais como eu não me importar, eu estando aqui no Brasil, com o que acontece lá no Japão ou lá na China, e a prova disso mesmo foi a pandemia, né? Que começou lá na China e rapidamente tomou conta do mundo todo. Então, nós vivemos sim no mundo globalizado e não tem mais como a gente não se importar com isso. A segunda contribuição é a divisão do trabalho maior, pois a conectividade maior produz especialização maior, que permite a todos nós participarmos da cadeia de suprimentos global. Depois vem a escala, onde as mensagens se espalham por vastas redes, alcançando milhões de pessoas em quase nenhum tempo. E a quarta é a replicação. As ICTs permitem que processos padronizados
por exemplo, treinamentos online ou especificações de processos alcancem pontos distantes instantaneamente. Então, aqui, fazer uma pausa, porque são várias inovações, vai até a 8ª, que a conectividade é capaz de fazer, né? A tecnologia de comunicações. Então, aqui ele fala da replicação. Então, hoje em dia, a gente tem lá, por exemplo, um manual de como uma máquina foi construída. Então, a gente não precisa mais imprimir aqueles milhões de manual. A gente tem um CD, né, um drive, que vai rodar esse manual em qualquer lugar do mundo. Então, isso que ele fala da capacidade de replicação e até de treinamentos online. Então, eu construo uma máquina aqui no Brasil e essa máquina vai lá para a Alemanha. Então, daqui eu mando as informações de como eles vão fazer o manuseio dessa máquina lá. Eu não preciso ir daqui para lá para explicar como funciona isso. A 5ª é a responsabilização. As plataformas novas atuais permitem mais auditorias, monitoramento e avaliação. Uma evolução que levou a tudo, desde uma democracia melhor ao banco online e à telemedicina. Então, olha que interessante. O acesso às tecnologias tornou as informações também mais transparentes. Então, a gente tem hoje em dia, em alguns lugares, uma ação mais democrática, porque a gente existe, né? Inclusive aqui no Brasil tem o portal da transparência, então você tem acesso a informações que antes não tinha. E nós temos os bancos online, nós temos agora a telemedicina, que a gente falou um pouco no último capítulo, né? Das possibilidades da telemedicina. A 6ª é a capacidade da internet de reunir compradores e vendedores, que Sachs denomina de compatibilização, que, entre muitas outras coisas, é o fator habilitador por trás do que o escritor e editor-chefe da revista Wired, Chris Anderson, denomina de economia de cauda longa. Então, aqui, isso é inegável, né, de como a tecnologia, ela liga, né, compradores e vendedores. A gente tem aí muitos sites de compras e vendas hoje em dia, muitas coisas de objetos novos, de objetos usados, de coisas antes nunca imaginadas, né? A gente traz coisas lá da China, dos Estados Unidos, de qualquer lugar, a gente consegue comprar e chega até nós. Então, isso ele chama, o Chris Anderson, de cauda longa, que é o que acontece. Quando você tem um produto numa loja, você vai colocar na frente os produtos que mais saem e para trás os que menos saem. E na internet existem os vários micronichos. Então, eu consigo encontrar, por exemplo, o meu interesse é ponto cruz. Na internet, eu consigo encontrar lá as pessoas que vendem ponto cruz. Uma loja de ponto cruz aqui na minha cidade, por exemplo, não existe especificamente de ponto cruz. Mas na internet existe. É isso que ele fala de cauda longa. Então, os micronichos são poucas coisas que a gente se interessa, mas que tem uma infinidade de possibilidades da gente encontrar. A 7ª é o uso das redes sociais para construir comunidades de interesse, um ganho que levou do Facebook ao Set Home. E em 8º lugar vem a educação e o treinamento, pois as ICTs tornaram global a sala de aula, ao mesmo tempo atualizando o currículo para cada bit de informação que você possa desejar. Então, hoje em dia, como a gente já disse, a informação está aí. Então, tem cursos, você vê pessoas que fazem cursos que milhares de pessoas já fizeram. Antes, para um curso chegar a milhares de pessoas, levava-se anos, porque eu abro aqui um curso hoje, né? Vamos supor, professor de educação infantil, eu vou divulgar para os meus pais como a gente coloca as crianças na rotina da casa. Um cursinho lá, uma aula prática. Se eu fosse reunir isso presencialmente com as pessoas, eu ia levar aí alguns anos para chegar a milhares de pessoas atendidas, para chegar no meu currículo e falar, olha, depois de 10 anos de trabalho, foram 2.000 famílias atendidas. E hoje não, hoje eu lanço esse curso na internet, se eu já tenho uma boa reputação, um bom repertório, né, já pré-existente, esse meu curso, ele chega a 2.000 pessoas em 1 hora, na hora do lançamento, por exemplo. Eu já lanço e já tem milhares de pessoas me assistindo. Então, isso é a amplitude, né, o que a gente chama de exponencial, né, das tecnologias exponenciais, é como isso alcança. E aí ele vem trazer uma outra história, né, sobre o ouro nas montanhas. O Bob McQueen, em 1989, ele comprou uma mina de ouro
E aí ele tinha lá os engenheiros, né, que já trabalhavam nessa mina, e ele queria que eles encontrassem aonde tinha, onde ele poderia achar mais ouro dentro lá da mina dele. Mas naquela época, ninguém conseguia, ninguém tinha essa informação. E concomitante com isso, tinha um estudante na Finlândia lançando o Linux. Eu não sei se vocês conhecem, mas para quem não conhece, o Linux é um sistema operacional gratuito, que ele é compatível ao sistema da Microsoft, ao que faz, tá, gente? Que tem gente que vai falar, não, isso não tem comparação, mas a ideia é que ele fosse um sistema operacional, que é como a Microsoft existe, né, o Windows em vários computadores. O Linux é um sistema operacional de computadores, só que ele é gratuito. Então esse estudante na Finlândia publicou uma notinha na Usenet falando assim, olha, estou desenvolvendo por hobby um sistema gratuito, e se vocês puderem me dar feedbacks do que vocês gostam, do que vocês não gostam, isso vai me ajudar bastante. Gente, em pouco tempo, o Linux tinha 10 mil linhas, né, de programação escritas de graça, gratuita. Então, o Rob McQueen vendo essa história, ele falou assim, como é possível tanta gente cooperar assim de graça, né? Ele criou uma proposta para que as pessoas, e aí ele resolveu pagar, né? Ele pagou $500 mil na época, para quem, a partir das informações que ele tinha sobre a mina dele, ele tornou as informações da mina dele pública, coisa que ninguém faria, ele tornou pública essas informações, e a partir dessas informações, pessoas do mundo todo lá que tiveram acesso a esse desafio que ele lançou, concorreram a $500 mil. E ele, com esses $500 mil que ele investiu, ele teve mais de vários bilhões de dólares em ouro que foram descobertos. E as pessoas que deram as informações dele a partir dos estudos da mina dele, dos mapas, das coisas que já existiam, jamais estiveram na mina dele. Foi a partir só da tecnologia que elas conseguiram apontar onde teria mais ouro ou não, a partir dos dados que ele já tinha. Por isso que a gente fala sobre a importância dos dados e o acesso a esses dados e como a gente pode analisá-los. Lembra? A gente já falou isso em outros vídeos. Então, vou ler aqui um trechinho. Na época, o que McQueen não conseguiu descobrir, a quantidade de minério que tinha em sua mina, é porque ele estava sofrendo de escassez de conhecimento. E esse não é um problema incomum em nosso mundo moderno. Porém, as ferramentas da cooperação se tornaram tão poderosas que, uma vez corretamente incentivadas, é possível envolver as mentes mais brilhantes nos problemas mais difíceis. Isso é fundamental, como o cofundador da Sun Microsystems, Billy Joy, observou de forma memorável. Não importa quem você seja, a maioria das pessoas mais inteligentes trabalha para outra pessoa. Aí, continuando, ele vai dar um exemplo aqui de como a Wikipédia, né, que é a enciclopédia da internet, ela também é gratuita, né? E como as pessoas contribuem para ela. A Wikipédia levou 100 milhões de horas de tempo de voluntários para ser criadas, diz Shirk. Como medimos isso em relação a outros gastos de tempo? Vamos descobrir? Bem, assistir à TV, que é o maior gasto de tempo, consome 200 bilhões de horas a cada ano só nos Estados Unidos. Por isso, em perspectiva, despendemos o tempo de uma Wikipédia a cada fim de semana somente vendo comerciais de TV. Agora pensa, gente, continuando aqui a leitura. Se abríssemos mão de nosso vídeo da TV por apenas um ano, o mundo teria mais de 1 trilhão de horas de excedente cognitivo para dedicar aos projetos compartilhados. Imagina o que poderíamos fazer pelos grandes desafios do mundo com esse 1 trilhão de horas de atenção concentrada. Olha que interessante o que ele quer dizer aqui. O tempo que a gente despende na TV, nós poderíamos estar, se a gente economizar só um pouquinho desse tempo, despendendo o nosso cognitivo, os nossos conhecimentos, a nossa inteligência para resolver problemas do mundo. Porque é a cooperação que faz isso. É várias pessoas pensando no mesmo intuito, no mesmo objetivo, que vai trazer essas grandes ideias. Porque se eu tiver só uma pessoa ali pensando só uma coisa, ela vai chegar lá, porque ela está fixa naquilo, ela vai chegar. Mas isso pode levar anos.
Se eu tenho várias pessoas tentando resolver o mesmo problema, eu encurto esse tempo, né? É o que ele fala da Wikipédia, é o que ele fala do Linux. O Linux foi construído em 3 anos porque tinha várias pessoas contribuindo. Talvez se ele continuasse sozinho, aquele estudante da Finlândia, talvez ele tivesse levado muito mais anos para desenvolver esse sistema operacional. Então, é aqui que ele quer dizer da cooperação. E o que o Android acessível pode fazer com isso, né? Que a gente volta lá na conectividade. Então, quando os smartphones, os tablets foram lançados, eles eram muito caros. Hoje em dia, eles já estão extremamente acessíveis. A gente consegue achar um tablet a $35, um smartphone a $80. E isso nos traz mais conectividade, nos traz mais acessibilidade. O que tornou o que antes era muito elitizado, né? Só algumas poucas pessoas dominavam muito conhecimento. Hoje em dia o conhecimento está na palma das nossas mãos. A gente pode pensar sobre essas coisas, né? E aí ele faz uma comparação com Hollywood e o YouTube. Hollywood, né, era a classe dominante, superastros e tal. Eles produziam lá um determinado conhecimento, né, por meio dos filmes, elitizado, que algumas pessoas no mundo vão ter acesso. O YouTube já superou isso exponencialmente. Eu vou ler aqui para vocês terem uma ideia. Isso significa que a cada 21 minutos, o YouTube fornece mais entretenimento novo do que Hollywood em 12 meses. E o público do YouTube, em 2009, recebeu 129 milhões de visitas por dia. Portanto, em 21 dias, o site alcançou mais pessoas do que Hollywood em um ano. E o que isso faz, né, gente? O que isso significa? Como o número de criadores de conteúdo no mundo em desenvolvimento agora superou aquele mundo já desenvolvido, né, o velho mundo, lembra? Podemos dizer que as ferramentas de cooperação permitiram à maioria silenciosa real do mundo, enfim, encontrar a sua voz. Olha que força que tem isso. Porque eu já falei isso aqui para vocês algumas vezes sobre o potencial do YouTube, que é inclusive onde eu tenho esse canal, onde eu estou aqui falando com vocês já há 6 meses. Nosso canal já fez 6 meses, em que eu supero todas as semanas a minha timidez, a minha vergonha para estar aqui falando com vocês, porque eu acho importante a mensagem que eu trago para vocês. Porque lembra sempre, gente, que o que importa não é o mensageiro, é a mensagem. E eu tô aqui toda semana, porque eu acredito que essas informações que eu tô trazendo para vocês vai chegar a alguma pessoa que precisa escutá-las, que precisa ouvi-las. É esse o meu propósito, é isso que eu acredito. Então eu estou aqui compartilhando conhecimento porque eu acredito nisso, porque eu acho isso importante, porque eu sou professora, porque compartilhar conhecimento é o meu propósito de vida, né? E aqui no YouTube eu tenho um alcance muito maior. Hoje eu tenho 162 inscritos, que muitas pessoas vão falar, 162 não é nada. Mas qual seria o meu alcance de pessoas? 10, 15, as pessoas que eu convivo todos os dias, né? Então, olha quanto eu já aumentei o alcance das minhas palavras, o alcance do conhecimento compartilhado. É pouco, mas a gente começa de pequeno, né? A gente vai de pequenininho, a gente chega longe. Bom, esse é o capítulo sobre cooperação. Eu achei muito legal ele ser gravado, né? Ele vai ao ar no dia 22 de fevereiro, né? Que é a segunda-feira, que é meu aniversário de 44 anos. E eu tô muito feliz. Se você me perguntasse há um ano atrás, o meu aniversário de 43, se eu teria um canal no YouTube, eu ia te dizer não. E olha que coisa incrível. Um ano depois, fazendo meu aniversário, eu tenho um canal há 6 meses. E estou aqui compartilhando conhecimento com vocês todas as semanas. Então, esse para mim é um motivo de uma alegria muito grande, né? De estar aqui compartilhando com vocês. Aí vocês já me viram um pouco emocionada, já me viram, né? Compartilhar algumas coisas que tocam algumas feridas. E hoje eu não vou me emocionar tanto, porque assim, eu gosto muito de comemorar aniversário, então eu tô extremamente feliz. E eu estou aqui, ó, com essa camiseta, que depois que eu coloquei aqui no vídeo, eu vi que ela não tá tão legal para vocês verem o que está escrito nela. Mas ela tá escrito aqui: confie na sua luz, ainda que o mundo esteja
nublado. Talvez não dê para vocês verem tudo, mas a frase é essa: confie na sua luz, ainda que o mundo esteja nublado. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. E não importa, gente, se a sua luz é uma luzinha de LED pequenininha. Lembra que as luzes de LED, elas se unem a várias luzinhas e elas iluminam painéis hoje em dia? Coisas gigantescas. Então pensa nisso, confia na sua luz, mesmo que o mundo esteja nublado, né? Mesmo que seja esse mundo de escassez, permeado pelo egoísmo, pelo narcisismo, por pessoas que acham que o mundo gira em torno do seu umbigo. Pense que você pode fazer alguma coisa para mudar o mundo. E aí, vocês já pensaram no nosso último capítulo, né, no anterior, o que vocês estão fazendo para mudar o mundo? Ah, e essa camiseta aqui é da She Loves, né, da minha amiga Sheila Amorim, da T-Shirts da She Loves. Se vocês gostaram, eu vou deixar também o link na descrição do canal, que eu gosto bastante. E por hoje é só. Esse sorriso aqui, gente, é de alegria, porque tem gente que fala assim, é mais um ano ou menos um ano. Para mim não importa se é mais um ano de vida ou menos um ano para viver. O que importa é que eu estou aqui para contar essa história para vocês de novo. E eu espero que no ano que vem eu esteja, que no outro ano eu esteja, que vocês continuem aqui comigo, ouvindo as minhas histórias, compartilhando conhecimento e que vocês passem isso para frente, né? Que conhecimento, ele compromete, né? Quando a gente adquire um certo conhecimento, a gente está comprometido, então a gente tem que passar isso para frente. Foi isso que aconteceu comigo. Eu cheguei a um momento que o conhecimento ele estava além de mim, eu precisava passar isso para vocês. Então, essa é a minha alegria de ter esse canal, essa é a minha alegria de comemorar mais um ano de vida. Um beijo para todos vocês e um abraço carinhoso, enquanto a gente não pode se abraçar pessoalmente. Até a semana que vem.